Olá! Sejam muito bem-vindos ao meu canal, eu sou a Tainá. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre os acordos que todo mundo fez, inclusive acordos que vocês escolheram esquecer, que é uma coisa muito importante. A gente tem acordos, sim, individuais, somos seres únicos, almas únicas, com registros acásticos únicos. Porém, nós temos acordos aí que geral fez, né? E são acordos em comum. E é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Então fica aqui comigo. Já curte, né? Já se inscreve no canal. Já ativa o sininho. Eu sou uma pessoa muito legal. Os vídeos estão ótimos. Assista os outros vídeos do canal, né? Não custa nada. Faz esse favorzinho aí. E vamos começar o vídeo de hoje. Que eu queria falar com vocês, primeira coisa, que todos nós escolhemos, que é um acordo espiritual, um pré-acordo, um acordo de vida, chame como você quiser. A primeira coisa é passar pela lei do esquecimento. Sim, todos nós, sem exceção, passamos pela lei do esquecimento. Claro que até uns 7 anos ali a gente está meio com o canal espiritual meio aberto, então a gente ainda está um pouco conectado lá com aquele lado, e aí fica fácil a gente acessar ainda essas informações, esse nosso planejamento. Já fica a dica aí, se você tem filho ou filha criança, até os 7 anos você consegue auxiliar e ir puxando essas informações para auxiliar o teu filho. Porém, após isso, a gente vai ficando com o canal um pouquinho mais fechado, e diante dos paradigmas também, né, a gente vai sendo contaminado por esses paradigmas, a gente vai realmente entrando nesse fluxo da lei do esquecimento. Então, todos nós escolhemos esquecer os nossos acordos, esquecer as experiências que a gente teve em vidas passadas, inclusive, porque já imaginou se a gente lembrasse de tudo? Sabe lá Deus quantas vidas a gente já teve, o que a gente vivenciou com essas pessoas que estão ao nosso redor, que nós fizemos acordos, né, de nos reencontrarmos nessa experiência atual. Então, é muito comum, por exemplo, como os acordos eles trazem resgates, né, coisas que a gente precisa resgatar com as pessoas que estão ao nosso redor, dentro da nossa família, com relacionamento amoroso, amizade, colega de trabalho. É muito comum você trazer aí como um pai, como uma mãe, como um filho, um irmão, né, principalmente dentro do sistema familiar, tá? Porque aí são os nossos acordos mais fortes, né? Os nossos pais são o nosso primeiro contato com outras almas que nós fizemos acordos, nós escolhemos nossos pais e os nossos pais nos escolheram como filhos. Então, é muito comum a gente escolher como pai, como mãe, ou enfim, como eu já falei, pessoas, almas, no caso, que a gente já chegou a se matar em outra encarnação, onde aconteceram coisas traumáticas, tragédias, coisas graves, né? Então, se a gente trouxesse isso, essa lembrança, essa memória conscientemente, tivesse acesso a isso 24 horas por dia, não ia dar certo. Então a gente traz, é como se a gente tivesse passasse por um reset, né? Quando a gente vem para cá, tem um propósito a gente esquecer, porque a gente está tendo aí a oportunidade de começar do zero, de resgatar tudo que a gente precisa resgatar e de viver os nossos acordos de uma nova forma, com um novo nível de consciência. Mas todos nós, sem exceção, passamos por essa lei do esquecimento. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, ainda sobre a lei do esquecimento, é que a lei do esquecimento ela não funciona 100%, tá? Não funciona 100%. Então, a gente passa a esquecer conscientemente, tá ali gravados nos nossos registros acásticos e no nosso inconsciente. Porém, as nossas emoções, os nossos sentimentos, a nossa alma, o nosso coração não esquece. Então é por isso que muitas pessoas que você encontra aí na sua caminhada, você tem uma empatia, uma afinidade imediata ou uma antipatia, tipo, já mal conhecer a pessoa e já não torce o nariz para ela ou ela torce o nariz para você. Por quê? As suas emoções e seus sentimentos estão dizendo, essa pessoa você não está conhecendo agora, vocês têm um histórico, aconteceu alguma coisa, tem um resgate aqui, então olha para isso, tá? Então as nossas emoções e nossos sentimentos, elas não passam pela lei do esquecimento, então a lei do esquecimento ela não funciona 100%, e isso é proposital, porque isso vai nos auxiliar a lembrar, de certa forma, para a gente entender que a gente tem um resgate ali, aprender, resgatar, harmonizar, curar, equilibrar essas relações e essas situações, essas questões que estão ali aflorando para você. Eu uso o exemplo das pessoas porque é o mais comum, mas isso funciona para tudo na nossa vida.
Nossas emoções e sentimentos, o nosso coração são a nossa bússola interior. Então presta bem atenção ao que você está sentindo, o que está sendo aflorado, quais são as emoções diante das situações que estão acontecendo na sua vida, das relações que você tem, porque ali esconde, na verdade, a gente fala esconde entre aspas, porque ali escancara quais são os seus acordos espirituais, tá? Então presta bem atenção. A terceira coisa que todos nós escolhemos foram as circunstâncias para a gente vivenciar aqui. Então, sim, as condições financeiras, as condições sociais, a cultura, né? A gente escolhe sabendo que naquele lugar tem tais preconceitos, tem tal cultura, tem tais questões. A gente escolhe tudo isso. Qual casa, né? Quais condições a gente vai viver, qual vai ser a nossa estrutura de vida. Tudo isso foi escolhido por nós, justamente para que a gente tivesse as oportunidades, as possibilidades de vivenciar os aprendizados X em relação àquilo, certo? Então, se você nasceu numa família muito humilde, por exemplo, que não tem muitas condições financeiras, isso você escolheu para aflorar os aprendizados X que você tem, de acordo com o que você vivenciou em encarnações anteriores. Se você escolheu vivenciar vir numa família que é muito rica, muito poderosa, isso também esconde acordos. Então, todas essas configurações foram escolhidas por você, quando você estava lá com a consciência elevada, lá em cima no plano astral, no período intervidas, junto aos seres de luz, aos seus mentores espirituais que te acompanham aí também, inclusive, enquanto encarnado, para que você tivesse realmente os aprendizados que você tem que ter, ok? A quarta coisa é que você escolheu esquecer que você é criadora, o criador da tua realidade. Isso mesmo. Então, quando você estava lá naquela consciência elevada, né, você estava num nível de consciência elevado, você estava num local elevado, você escolheu os seus acordos. E aqui você está com uma outra consciência, um outro nível de consciência, passando pela lei do esquecimento. Isso, inclusive, comparado a encarnações anteriores, você já está bem diferente. Você está atingindo a sua melhor versão, né, comparado a essas encarnações anteriores. E diante disso tudo, você escolheu esquecer que você é criador da sua realidade. Então você vem para cá, onde existe essa configuração, onde todas as pessoas elas acreditam fortemente que a vida é algo que vai acontecendo, deixa a vida me levar. Não sabe lá Deus quem está criando essas circunstâncias, né? E existem vítimas, culpados, vilões. Isso é muito 3D. Isso é muito consciência de 3D. E aí você realmente escolheu isso porque a oportunidade que você tem de lembrar isso aqui encarnado é sensacional. E aí quando você lembra, você está sendo capaz de escolher vivenciar os seus acordos espirituais pelo amor, evoluir pelo amor e não mais pela dor. E aí você assume a autorresponsabilidade e você aí é capaz de fazer as mudanças necessárias na sua realidade, certo? Porque você descobre que assim como você tem livre-arbítrio, você sim é capaz de fazer alterações, de escolher o que você vai vivenciar, o que não, se isso ainda faz sentido para você agora com esse nível de consciência que você está tendo, certo? Porque como eu falei, quando você escolheu, você estava lá na consciência elevada, ainda muito preso à vida anterior, às vidas anteriores, fez análise das vidas anteriores. E agora você já vivenciou bastante coisa, você já experienciou bastante coisa, certo? E você pode ter mudado bastante, eu espero que sim, e atingido um outro nível de consciência. Então você tem sim esse potencial de revogar alguns acordos. É claro que não é assim, agora eu vou revogar tudo, se dane. Não, não é assim, né? Isso vem por merecimento, depende do que você está fazendo na sua caminhada. Mas sim, você é criador da sua realidade. E é por isso que são essas duas leis que regem a tua vida. É a lei dos acordos, né? A lei do karma. E também essa lei da atração magnética. Ou seja, você tá ali com essa base, esse planejamento, essa estrutura de vida, meio que guiando os teus aprendizados, a tua existência, mas você também tem esse potencial de criar uma realidade completamente nova, completamente incrível, onde você se vê como merecedora, como merecedor, e você cria e atinge todos os seus sonhos, objetivos e metas. Você conquista tudo aquilo que você deseja e constrói novas circunstâncias que estão mais de acordo com o ser que você é nesse momento, tá?
Isso aí também entra uma outra coisa também que a gente escolhe, eu já nem sei qual que é. 1, 2, 3, 4, 5. Acho que é 5. 1, 2, 3, 4, 5. A quinta coisa é que todos nós, eu acredito isso fortemente, isso ninguém me disse, tá? Isso é por experiências, pelas pessoas que eu atendo, pelas pessoas que eu convivo, que eu vou percebendo. Todos nós trouxemos um acordo em comum que é nos reconectarmos nessa circunstância aqui na Terra, na 3D, na matéria, com a nossa essência, certo? Então, da gente cada vez mais se conectar com essa essência, se desconstruir, por isso que eu digo que autoconhecimento é desconstrução, e cada vez mais sermos nós mesmos, sermos quem nós nascemos para ser, sermos quem nós somos, independente, incondicionalmente. Então, sem ficar se preocupando com o que os outros vão dizer, com o que os outros pensam, sem ficar agradando os outros, sem ficar construindo a tua vida de uma forma que seja para viver para o outro. Você vai se conectando cada vez mais consigo, você entende que você está ali por você, que isso, inclusive, é uma das suas missões de vida, viver por você. Não quer dizer que você não vai pensar mais nos outros, mas é você em primeiro lugar e você ser cada vez mais você, independente do que os outros dizem, independente do que a sociedade diz, independente do que esperam de você, independente do que cobram de você. É você se conectar com isso e você simplesmente ser. Isso é, sim, uma das nossas missões e os acordos em comum que todos nós que estamos encarnados fizemos para cá. Eu acredito muito fortemente nisso, tá? E, por último, o sexto é amarmos a nós mesmos. Então, todos nós, eu acredito isso muito fortemente, viemos para aprender a nos reconectarmos com esse amor que há dentro de nós. Nós somos amor, está dentro da gente, faz parte da nossa essência. Então, a gente entender que o amor incondicional, ele existe e que é preciso que a gente se ame primeiramente, a gente alimente, a gente se reconecte com esse amor incondicional para que depois a gente vá amando os outros seres, né? Independente se são os animais, os vegetais, as pessoas, né? Os seres humanos, as outras almas que estão ao nosso redor ou que não estão ao nosso redor, para o planeta, para a natureza. Então é um amor que começa aqui e é um efeito mandala, né? Ele vai se multiplicando e vai se espalhando e sendo possível ser dado e recebido externamente também, mas é uma coisa interna. Então, acredito muito que a gente vem sim aprender a se amar. Isso já junta também muito ao que eu falei anteriormente da essência. É a gente se amar, a gente se aceitar incondicionalmente. Aceitar o nosso corpo, entender que nós não somos o nosso corpo, e sim nós estamos neste corpo. Nós não somos mulheres ou homens, nós estamos mulheres ou homens. Eu não sou a Tainá, eu estou Tainá, certo? Eu sou muito mais que isso. A gente entender isso e se conectar com isso e ir construindo a nossa vida, criando essa nova realidade baseado nisso, nessa nova consciência, nessa nova perspectiva, tá bom? Então, são esses os pontos, os acordos que nós temos em comum, muitas coisas que sim nós escolhemos, alguns, claro, né? Tem muito mais que isso. Eu espero que você tenha gostado. Curte, comenta, conversa aqui comigo. Se você tem, de repente, um outro ponto de vista, eu vou adorar, claro que de forma respeitosa, que a gente troque essa ideia aí nos comentários. Minhas redes sociais, meus contatos, tudo que eu faço, meu trabalho, tá tudo aqui na descrição. Um grande beijo para você e namastê!